muito bem-vindo a mais um vídeo exclusivo do canal dos Politinhas aqui no YouTube. Super Tingolinos! Nosso baby lindo príncipe, nossa Miss Cacau, nossa rainha. E eu sou a Carol Mames e tutora destas beldades e fofuras. E o papo hoje é importante, é um papo cabeça, é um papo que precisa sim da gente como tutor, né, como responsáveis por essa bandeira, que é o papo sobre o Dezembro Verde. Pois é um mês de conscientização em relação ao abandono de animais, né? Não sei se você sabe, mas aqui no Brasil eu tô com a minha colinha aqui, porque é importante a gente deixar bem claro, né? Então, no Brasil, o abandono de animais, ele pode oferecer para quem abandona até 5 anos, tá? De prisão. E consiste em o quê? Em uma lei federal, a lei número 14.064/20. Então estamos falando sim de um crime. Então, quando você adota, né, um animal e depois abandona, ou quando você compra um animal e você abandona e alguém te pega, o que deveria sempre acontecer, porque assim, ninguém é obrigado a ter pet. Eu sempre falo que a gente, quando tem um pet na família, graças a Deus, no meu caso, temos os dois aqui e todos os irmãos pocotós, é uma benção. É uma benção, é uma possibilidade de sempre crescer como ser humano, de sempre melhorar como ser humano. Então, essa conscientização do Dezembro Verde é extremamente importante para alertar esses seres que se dizem humanos em relação a esse tipo de atitude, né? Então, começando aqui, eu acho que o principal ponto dessa conversa, tenho aqui uma Miss Lambez maravilhosa, ela me lambe, depois ela lambe ela mesma, é demais. E o Dindis nanando, olha. Oh, meu Deus! O principal ponto dessa conversa, eu acho que é a questão justamente da tutela responsável, né? Que tem tudo a ver com o Dezembro Verde. O que significa a palavra tutela, né? Tutela é guarda, tutela é responsabilidade. Então, eu sou Carol, eu sou a Almames e a tutora do Dindis, da Cacauzinha e de todos os irmãos pocotós, que eu já falei aqui algumas vezes. Então eu monto a cavalo, meu marido monta a cavalo, temos os pocotós, os cavalos, e também somos responsáveis por eles. Porque eu sempre digo que os animais, eles estão na natureza. Quando a gente os traz para dentro de casa, claro que o cachorro já é um animal de estimação domesticado há muito tempo, a gente os tira o quê? Do ambiente, do habitat natural deles e os coloca em um ambiente artificial, digamos assim. Então a gente os traz, né, para um universo que para eles não é o natural. Então, claro que para um cão não é o natural estar dormindo em cima de uma almofada. Mas o que acontece? Os cães são domesticados, claro que eles adoram o conforto. Então, quando eu defini, né, que eu queria aumentar minha família com Dindis e com Cacauzinha, eu defini por aumentar minha família e por ter sob a minha guarda 2 mascotinhos incríveis e que são o quê? Doidos por prover a gente de muita alegria, de muita felicidade, de muita bondade, de muito tudo de mais maravilhoso que existe nesse mundo, porque animal é sinônimo de coisa boa, é sinônimo de alegria, é sinônimo de felicidade, é sinônimo de compaixão, é sinônimo de guarda, é sinônimo de cuidado, é sinônimo só de coisa boa, porque a vida é sim muito melhor com eles, como dizem os meus amigos queridos Matheus e Paty do perfil Eu, Você e os Pets. Então, os animais são uma benção. Então, quando a gente fala em guarda dela, é isso, é cuidar, é amar incondicionalmente, é prover o melhor que a gente possa prover. E aí eu não tô falando só de uma ração premium, de uma ração super premium, tô falando de cuidados veterinários sim. Eu não sou veterinária, minha profissão é outra, mas apesar de não ser veterinária, quando eu optei por tê-los em casa, eu fui atrás de informação, eu fui estudar para justamente poder ter a mínima noção, né, que fosse de uma espécie com a qual eu não estava acostumada a conviver diariamente. Então, eu sei da minha limitação. Por ser veterinária, não ser veterinária, eu tenho que é um médico veterinário de confiança, que qualquer dúvida eu vou consultar. Então, cuidar é sobre isso, é sobre ter um profissional ali da área da saúde responsável, que entende e que vai nos guiar sempre que a gente precisar. É sobre fornecer, claro, alimentação de qualidade, uma alimentação que tenha elementos, né, nutricionais que sejam saudáveis, que os deixem assim felizes, alegres, com o pelinho brilhando, saudáveis, óbvio, porque saúde é muito, muito importante, com qualidade de vida, mas a tutela também envolve outros elementos. E eu acho que o principal deles, pelo menos no que eu aprendi nesses 8 anos, em relação a cães especificamente, que são eles, é a questão da nossa doação para eles, porque eles se doam demais pra gente. Os nossos mascotes, eles têm um grau de dedicação, um grau de doação, né, pros seus tutores, que é inestimável. Eu tenho certeza que se você tem um cãozinho em casa, você pensa assim como eu. Então, quando a gente tem essa vantagem, né, de ter no nosso dia a dia seres que pra mim são humanos, tão evoluídos e tão incríveis e tão dedicados pra gente, quando a gente ama de verdade, quando a gente ama incondicionalmente, é natural retribuir na mesma moeda. Ou seja, a gente poder pegar o nosso tempo, investir o nosso tempo neles,
com eles, curtindo eles, interagindo com eles, brincando com eles, olhando para eles, conversando com eles. Entende o que eu quero dizer? Sim, eu sou pet maníaca, graças a Deus. Eu tenho certeza que se você tá me ouvindo aqui, você também é pet maníaco, pet maníaca. Você tem um pet em casa, ou você quer ter um pet em casa, ou você já teve um pet em casa, mas a palavra pet faz parte do seu vocabulário, né? Eu tenho certeza disso porque você chegou aqui por um denominador comum que provavelmente chama-se pet, mascote, peludo, como você quiser. Mas então esse mês de dezembro é um mês extremamente importante por isso, que a gente está falando do dezembro verde, a conscientização do não abandonar os animais. Ninguém é obrigado a ter um animal de estimação, a gente tem porque a gente quer. Então se a gente foi lá e pegou eles, pressupõe que a gente queira, que a gente seja responsável sim. Entende? E aí tem um dado, na época da pandemia, eu fiz bastante lives, né, num outro perfil meu, chamado petsandfriends.com.br no Instagram, include benefícios para pets de todos os tamanhos e suas famílias, e conversei com bastante veterinários, adestradores, pet influencers e ONGs também. E as ONGs, então, na ocasião, isso a gente está falando de pandemia, 2020, portanto 4 anos faz, as ONGs muito felizes, porque os mascotinhos estavam sendo adotados, parece que o índice de adoção assim subiu violentamente pro bem, então ficou em ascensão. Porque na pandemia os bares fecharam, os restaurantes fecharam, ninguém podia sair de casa, criou-se aquele pânico generalizado por conta do desconhecido, que é natural, quando a gente não conhece uma situação, o pânico é meio que instantâneo. E aí então, já que eu não posso sair de casa, eu vou ter um pet. Eu acho um pensamento completamente equivocado, porque pet não é brinquedo, pet não é pelúcia, pet não é presente da fadinha do dente, não é presente do Papai Noel. Pet é uma vida, pet é uma responsabilidade para a vida inteira deles. Graças a Deus. Então, criou-se aquele furor. Passou a pandemia, os restaurantes voltaram a abrir, os happy hours voltaram a acontecer, as pessoas voltaram a não querer ficar em casa. E os pets? O que aconteceu com os pets? Que durante aquele 1 ano intenso de pandemia, ficaram colados em seus tutores e muitos desses pets, né, como eu disse, adotados, então muitos tinham algum grau de dificuldade de entrosamento, que é natural, porque eram traumatizados, de repente abandonados de novo, de repente jogados nas ruas de novo, de repente devolvidos para as ONGs, o que é um pouco menos pior, porque pelo menos devolveu para a ONG, mas de qualquer maneira, de novo a rejeição. Então, é isso que eu falo, essa conscientização do não abandono aos pets é fundamental. E o mês de dezembro, ele coroa essa conscientização, sabe? Então é muito importante que você que esteja me ouvindo aqui, possa me ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas, né, que a gente possa estender esse dezembro verde para o ano inteiro, porque para mim, abandonar é crime, sim, eu não concordo. Eu acho que, de novo, você tem um pet, você tem um animal de estimação, por livre arbítrio, ninguém é obrigado a ter. E a gente cuida de quem a gente ama, não é verdade? E é isso. E é sobre isso. São meus filhos, são meus pets. Eles dependem de mim. E eu tô aqui, ó, de peito aberto, pro que eles precisarem sempre. Porque pra mim é um prazer estar com eles. Pra mim é uma delícia estar com eles. Eu trabalho boa parte do tempo de casa, também preciso sair muitas vezes por conta de reunião, etc. E eu confesso pra você, é difícil estar longe deles. E eu sei que eles estão assistidos aqui em casa. Eu tenho uma estrutura que me permite, né, que eles estejam sempre assistidos. Com pessoas maravilhosas, que também são as mamães deles, que também são os papais deles. Então, eu sou grata por ter essa estrutura, por ter pessoas que me ajudam aqui, que amam eles incondicionalmente também, e eles retribuem, porque eles sabem que esse amor é verdadeiro. Então vamos espalhar essa consciência do não abandono aos animais e vamos, estimular, né? Que, de novo, eu já falei isso algumas vezes aqui no YouTube, falo isso no nosso Instagram, TikTok também. A gente não é contra comprar, porque tem muitos canis que são muito responsáveis, né? O que a gente é contra é em relação a abandonar ou a ter sem ter... Ai, fugiu a palavra agora, meu Deus. Agora tá complicado. Mas sem ter a maturidade pra ter. O que eu quero dizer é o seguinte: a pessoa vai ter um pet só pra dizer que tem um pet. Eu tenho um cachorro. Legal. E quanto tempo você passa com seu cachorro? Então, na verdade, a pessoa até gagueja, porque nem ela sabe quanto tempo ela passa, porque é tempo nulo, entendeu? Tipo assim, eu saio com ele às 6 da manhã, eu trabalho o dia inteiro, tenho uma faxineira 2 vezes por semana. Aí quando eu volto, tipo, meia-noite, eu dou mais uma volta. Mas meu pet adora, ele fica mega quieto, eu chego, minha casa tá em ordem. Quem sou eu pra julgar? Cada um sabe de si. Mas quando eu falo, eu tenho uma estrutura, eu tenho gente aqui em casa todo dia, né? Então, às vezes tem gente que pode levar para uma creche, às vezes tem gente que vai trabalhar, pode uma vizinha olhar. Porque o pet também sente falta.
né? Então, às vezes, eu escuto umas histórias, pô, mas eu peguei um mascotinho, eu peguei na ONG, me disseram que é super calmo, porque na ONG geralmente tem companhia, na ONG tem sempre gente, aí chega em casa, um vazio, o tutor sai o dia inteiro. Aí o mascotinho começa a destruir tudo, a mesa, o tapete, o sofá, e a culpa é do mascotinho? Não, o mascotinho tá com crise de ansiedade, né? Então, assim, é legal a gente estudar um pouquinho como é que eles funcionam, a gente estudar como é que é a nossa rotina de vida. A gente até falou sobre isso aqui no YouTube. Então, putz, eu tenho um estilo de vida super aventureiro. Aí eu vou ter um pet que braquicefálico, que é aquele cachorro, por exemplo, de focinho achatado, que não tem um fôlego tão intenso, e eu quero fazer escaladas. Não combina, é melhor eu ter um Border Collie, um Fox Paulistinha, que é super enérgico. Então, tudo isso é legal de ser avaliado, porque isso faz parte da consciência, né, de quem vai comprar um pet num canil responsável ou vai adotar um pet numa ONG. Essa consciência do, né, inicial do tipo, tá bom, não adianta só ter dinheiro, você tem tempo? Como é que é seu estilo de vida? Ah, então você é casada, o seu companheiro ou sua companheira quer ter um pet? Será que é o momento agora? Então avalia tudo isso para que você possa, na hora que você defina, poxa, eu quero aumentar a minha família, você tenha certeza de que a sua família, né, vai ser muito, muito feliz, porque ela vai estar mais completa com a presença, ó, de 2 tesouros. Então, é sobre isso. Nós sim somos contra o abandono, porque é algo que pra mim é desumano, sabe? E que possamos levar essa consciência do Dezembro Verde para você que nos assiste, para que você possa pegar essa consciência e distribuir, encaminhar esse vídeo para sua família, para seus amigos. Aproveita e faz o seguinte, dá uma olhadinha nos outros vídeos do canal, que são muito legais. Como eu sempre falo, a gente tá aqui porque a gente gosta de estar aqui, porque eu adoro compartilhar um pouquinho das minhas percepções, do que eu estudo com você que me assiste. Também estamos no TikTok, também estamos no Instagram, com conteúdo todos os dias. E é sobre isso. Se tiver sugestão de tema, escreve aqui nos comentários. Chama a gente lá no direct também do Instagram e TikTok, estamos à disposição. E é sobre isso, tá? Então, uma super semana, um beijo e até a próxima!